Olá, está começando mais um programa O Assunto é Gestão e hoje nós vamos conversar com o professor doutor Antônio Carlos Sansevero Martins, ele que é pró-reitor de Ensino e Graduação, a PROEG da Universidade Federal de Roraima. Doutor Sansevero, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Tá, tudo bem. Doutor, eu gostaria que o senhor iniciasse o programa de hoje fazendo um panorama da PROEG, quais as atividades da Universidade Federal de Roraima que o senhor agora está à frente. Bom dia a todos. A PROEG, a Pró-Reitoria de Ensino e Graduação, ela lida basicamente com as questões do ensino nos vários níveis da universidade. O nosso foco maior é a graduação, mas nós também estamos avançando no sentido de fazer coordenação das ações de ensino da educação básica e tecnológica, não é? Então, basicamente, nós temos três vertentes. Uma vertente que é uma diretoria de assuntos pedagógicos, que cuida basicamente dos currículos e da oferta de disciplinas pelos cursos. Uma diretoria de assuntos acadêmicos, que lida com a parte dos programas de monitorias, bolsas, né, o programa do PET, e o DERCA, que é o Departamento de Registro Acadêmico, que ele é fundamentalmente quem lida com toda a tramitação, né, das ofertas de disciplinas, matrículas de alunos, etc. Então, em linhas gerais, a PROEG trabalha isso em fluxo contínuo, né? Isso é o nosso dia a dia, o dia a dia nosso. E nós temos algumas vertentes específicas nas quais, na atual gestão, nós temos trabalhado. Uma delas, basicamente, é o fortalecimento dos NDEs e das coordenações de curso, né, dando um suporte mais corpo a corpo no desenvolvimento dos projetos pedagógicos, né, no domínio de todas as instâncias necessárias para que o currículo flua da maneira melhor possível. Uma outra linha de apoio ao discente, onde nós estamos trabalhando num programa de suporte maior ao aluno. Então, já tivemos uma ampliação do DERCA, né, já locado numa outra situação para atender melhor esses alunos. Estamos trabalhando algumas articulações para favorecer o percurso acadêmico dos diferentes, né, os diferentes percursos. Nós temos uma diversidade muito grande e muitos desafios. E o nosso maior desafio, logo que a gente chegou, foi lidar com o ensino na pandemia, que pegou todas as pessoas muito... Exato. Doutor Sansevero, o senhor tem já uma vivência na parte de gestão, já coordenou o curso de medicina, lembrando que o senhor também é médico, né, pediatra, e, doutor, de repente tem os planos de assumir uma nova gestão, seja a PROEG, e tem todos os planos, os projetos, e de repente depara com a pandemia. Que avaliação o senhor fez disso, como quem dizia agora, diante de tudo, ensino remoto, uma faixa etária de docentes, discentes que de repente não pode estar presencial ali. Como foi coordenar isso tudo, organizar para o reinício nessa nova, vamos dizer, nessa nova modalidade, nessa nova época? Existe uma máxima de Eurípides que é o seguinte, né? O esperado nunca se cumpre. E ao inesperado, Deus sempre abre uma janela, né? Então, na realidade, nós lidamos na vida com o imponderável, mas a pandemia foi impensável nos mais loucos devaneios de qualquer pessoa. No planeta, a gente não estava preparado para uma situação como essa. Então, nós tivemos que, primeiro, nos conhecer. Primeira coisa foi assim, eu estou num momento agora que eu não consigo fazer a oferta do que eu normalmente oferto. O que fazer? Né? A primeira pergunta é, o que nós temos condições de fazer? O que nós fizemos? Nós fizemos uma análise, primeira coisa, da capacidade de inclusão digital da nossa comunidade universitária. E nós descobrimos já a primeira fragilidade. A nossa inclusão digital é muito ruim. Isso é uma coisa nacional. Mas nós que somos um estado periférico, com dificuldade de acesso à rede de qualidade, né, trabalhamos com um universo de alunos muito heterogêneo, né, alguns com muita dificuldade de coisas mínimas, quem dirá acesso à internet de alta velocidade, etc. Então, esse foi um primeiro... Mas a gente já pensando nisso, quer dizer,
Nós já trabalhamos com uma lógica de tentar construir coletivamente o ensino remoto emergencial, foi uma estratégia da universidade. Nós pensamos uma ideia, levamos ao CEP, colocamos a comunidade para debater e construiu-se uma proposta de toda a comunidade da UFRR. E com isso a gente trabalhou muito com questões de alta densidade tecnológica, média e baixa, né? Então a baixa densidade é sem usar tecnologia nenhuma, por exemplo. Então você trabalha com textos xerox, né, com texto replicado, enfim. Houve muitas ações muito criativas por parte dos cursos. A resposta da comunidade universitária foi muito boa. E é o que eu digo, longe do ideal, mas o possível foi feito e foi feito da melhor maneira possível. Doutor, isso de certa forma prova que só quem conhece profundamente uma realidade é quem pode interferir nela, também é uma máxima. Mas a Universidade Federal de Roraima, ela tem também uma particularidade entre tantas do Brasil, que é exatamente um quadro de indígenas, né? E diante dessa pandemia, diante dessa coisa à distância, carente de tecnologia, fica mais difícil ainda. A Universidade Federal, ela está, por exemplo, agora com um congresso de licenciatura como a Intercultural Indígena. Como anda essa situação? O Núcleo em Siquirã está trabalhando nesse evento, né? E é um evento importante para que você possa ter uma amostra de como se trabalha com o ensino para essas comunidades e como isso eu costumo dizer que as questões da educação e das licenciaturas indígenas, elas são uma das coisas que dão identidade ao UFRR, né? Eu acho que é importante a gente ter uma identidade, né? O nosso estado é um estado que proporcionalmente tem a maior população indígena do país e é fundamental que a universidade esteja dentro dessa lógica. Então, eles vão trabalhar agora nesse evento, que é um evento importante para divulgar as ações e debater a questão das dificuldades de você trabalhar com educação no contexto das comunidades indígenas, né? Então, e a PROEG está 100% apoiando e dando suporte a essas PROEG ações. que, por exemplo, é filtrado diversas ações da Universidade Federal de Roraima, né? E falando ainda desse mesmo assunto, e o vestibular indígena, parece que existiu até uma situação atípica que aumentou a demanda, ou seja, aumentou os que são interessados em entrar no ensino superior na Universidade Federal de Roraima. O que o senhor atribui isso? Eu acho que essa é uma boa notícia, né? Assim, quando você começa a ter mais procura, isso é um sinal de que você tem algum sucesso, né? Porque se as pessoas se interessam por fazer determinado curso ou por avançar dentro dessa lógica, é que as suas políticas voltadas para essa área estão tendo alguma reverberação dentro da comunidade. Então, assim, né, você não bate muitas vezes em portas fechadas, né? Você bate onde lhe abrem a porta e você pode... E a universidade tem aberto as portas cada vez mais para sermos cada vez mais inclusivos. E no nosso contexto regional é fundamental que a gente tenha esse olhar para a questão do indígena. Isso é uma ampliação da educação superior aos povos indígenas, quer dizer, é um fato hiper importante, inclusive na visão internacional, né, doutor? Exato, e assim, a gente não pode perder o horizonte que você abre as portas da universidade e traz para dentro da universidade os saberes dessas comunidades. A gente não pode esquecer. Sim, que isso é uma via de mão dupla, isso não é simplesmente aquela lógica pré-histórica, né, só vou ensinar. De aculturar os gentios, né? Não, pelo amor de Deus, né? Muito pelo contrário. O que nós aprendemos dentro da lógica, né, da construção de uma comunidade indígena é importante também que se valorize nesses momentos, né? Doutor, o curso de licenciatura em Educação do campo ULEDUCA, que é representado pela professora Alessandra Santos, participou de um evento internacional sobre essa fragilidade da migração global. Como funciona isso? Uma estratégia como o LEDUCA, né, o curso de Educação para o campo, ele trabalha na lógica que a gente chama da pedagogia da alternância, né? Então você tem que ir ao lugar onde as coisas acontecem e não ficar só intramuros da universidade. Então, quando você vai enfrentar essa realidade em loco, aí você descobre realmente
a realidade das comunidades onde você pretende se inserir. Então, a gente sempre tem um discurso, né, de que a universidade tem que estar voltada para a comunidade onde ela se insere, né? E quando você traz tudo para dentro dos muros da universidade, isso cria meio que uma bolha. Quando você trabalha em iniciativas como o Leducar, e não só o Leducar, vamos pegar os nossos cursos lá do Murupu, da Escola Agrotécnica, onde você trabalha com né, na realidade, você se insere na realidade dessas comunidades, aí você começa a ver questões que normalmente passam ao largo e você não se aprofunda nela. A questão migratória aqui na região ela é estudada por muitos cursos da universidade aqui e trabalham com isso, né? A questão de fragilidades, inclusive, de violência contra a mulher, de tráfico de pessoas. Nós temos vários estudos dentro da universidade que focam dentro dessa questão. E nós tivemos essa crise migratória dos últimos, 6, 7 anos, 5, 6 anos, né? Que é uma questão muito peculiar nossa, de um estado de fronteira, que está fronteiriço, é um país que teve uma crise muito complexa de lidar, né? Doutor, dentro desse mesmo assunto, a questão dos processos seletivos, né, da Universidade Federal de Roraima, o que é que, por exemplo, nós podemos esperar para esse ano, mesmo imbuído nessa questão de pandemia no ano de 2021, quais as perspectivas? Nesse ano a gente está trabalhando, basicamente, vamos ter agora o processo dos indígenas, né? E a gente já está preparando. O mais pesado nosso é o vestibular, né? Nós já estamos preparando para o vestibular de 2022, mas que provavelmente a gente deve lançar o edital ainda esse ano, mas seguramente a gente vai dar o start no começo do ano que vem. Mas o edital para o vestibular ainda até o final desse ano já vai estar saído. A gente tem tido discussões com relação aos outros processos seletivos, como, por exemplo, de reingresso e de vagas de graduados e transferências. Nesse período pandêmico, nós achamos melhor não ofertar, porque nós mesmos não estamos vivendo uma realidade dos cursos como é o tocante. Nós estamos trabalhando muito numa questão ainda do ensino remoto. E isso, é uma incógnita, né? Quando vai parar ou não? Nós estamos... É aquela história de planejar na incerteza, né? Nós tínhamos feito uma previsão de uma pandemia mais dura de um ano. Ela teve um repique muito forte ao final do ano passado, continua em níveis muito altos. E você, para uma coisa que é para ser provisória, começa a se estender demais, você começa a ter preocupações maiores. Então, você precisa se recalibrar, readequar. Recentemente vimos um problema sério que vai se acumulando, que é a questão do aluno que não tem atividade prática. As atividades práticas estavam vedadas dentro do âmbito da UFRE por proteção de biossegurança. E o que acontece? As pessoas vão chegando ao final do seu percurso acadêmico devendo essa prática. Isso vai gerando uma demanda reprimida. E nós, em discussão com os cursos, trabalhamos isso um pouco, levamos ao CEP uma proposta de uma pequena emenda à resolução do ensino remoto, permitindo, em condições muito bem definidas e pactuadas dentro dos cursos, a flexibilização dessas práticas, né? Por quê? Porque aí você consegue, pelo menos, fazer com que as pessoas consigam andar a vida. Volto a dizer, nós não estamos no momento ideal, mas é o que nós podemos ajustar. A previsão, se tudo correr como tem que correr, é que até o final deste ano a gente comece aos poucos, gradativamente, e retomando o nosso fluxo, se o ritmo de vacinação avançar dentro do que... Está muito lento, mas dentro do que a gente espera que aconteça, pelo menos até o final do ano, né? Ok, o assunto é gestão. Está começando hoje, nós estamos recebendo o professor Dr. Antônio Carlos Sansevero Martins, ele que é pró-reitor de ensino e graduação, a PROEG da Universidade Federal de Roraima. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta. O assunto é gestão e nós estamos conversando com o professor Dr. Antônio Carlos Sansevero Martins, ele que é pró-reitor de ensino e graduação da Universidade Federal de Roraima, a PROEG. Doutor, 2021, alguma novidade
na Universidade Federal de Roraima, com respeito a novo curso entrando ou saindo? Olha, acho que novos cursos, né, a gente ainda não está em condições de avançar nesse caminho. Nossa proposta é fortalecer os cursos que nós já temos. A nossa ideia é você dar mais robustez aos cursos que nós ofertamos e, principalmente, é uma discussão que nós temos muito, de mostrar para a comunidade, né, o que nós ofertamos. Então, nós tivemos algumas ações antes do vestibular, né, que foi o Que Curso é Esse, que vocês trabalharam muito bem, inclusive, aqui, que é para as pessoas conhecerem do que se trata o curso, às vezes, porque o sujeito vai aplicar, que ele nem tem noção das aplicabilidades disso no mundo do trabalho. Essa é uma questão que a gente tem trabalhado muito, no sentido de valorizar muito a lógica dos cursos que a gente oferta, né? Uma outra situação, nós temos trabalhado muito na questão de realmente um olhar para dentro dos nossos processos pedagógicos, né, dos nossos modelos de ensino, de como é que nós estamos conduzindo, né, como é que nós estamos avançando. A realidade é a seguinte, nós trabalhamos com uma lógica da escola, isso não é só o FRE, isso é uma análise geral da universidade como um todo, ainda muito dentro de uma lógica do século passado. A lógica de ensino hoje é uma lógica, assim, século passado eu estou sendo bonzinho, né? Porque isso, sim, na realidade é do século XIX. Mas, vamos lá, do século passado, que já avançou alguma coisa, e nós temos que pensar que nós estamos formando o sujeito para o terceiro milênio, onde o mundo mudou muito. Sem, né, dúvida. Onde antigamente o sujeito tinha que escrever com letra bonita, né, fazer conta de cabeça, esse negócio. Hoje ele precisa ter acesso a outras habilidades, outras situações, e nós temos que estar preparados para formar a pessoa para esse mundo que está aí, está posto. E é uma coisa que a gente às vezes não se dá conta. As mudanças no nosso tempo de vida estão muito mais rápidas. Então, antigamente, você demorava de mudar um estilo de vida 100 anos, 70 anos e tal. Eu dou um exemplo simples. O smartphone, como ele é pensado, o iPhone nasceu em 2007, 2008. Né? São 13 anos. Então, alguém consegue conceber sua vida hoje sem um smartphone? Você faz tudo pelo telefone. E olha que ele então, sai de linha de 2 em 3 anos, já é outro totalmente entendeu? Diferente, vem aí 5G. Isso, e essa tecnologia, ela aumenta de uma maneira absurda, né? Uma crise grande dos nossos tempos. Como lidar com essa hiperexposição hoje de rede social? Não se existia isso nesse nível há 5, 6, 8 anos atrás. Né? Então, nós temos que trabalhar a velocidade de informação. Né? A juventude de hoje, ela não se fixa, por exemplo, em vídeos muito longos. Então, você vai dar uma videoaula de 1 hora. Ninguém, né, aguenta. Entendeu? Então, assim, sabe, a gente tem que se adaptar e todo mundo toma susto, né? Porque eu, por exemplo, sou da geração da mecânica, né? Eu sou migrante para a geração digital. Os meninos que chegam à universidade hoje, que vão começar a chegar, eles são nativos dessa geração digital. Ainda a criança tem mais conhecimento do que um que já então, eles já lidam com isso com naturalidade, que nós tivemos que aprender e abandonar uma série de conceitos que a gente tinha, né, porque mudou, o mundo mudou. Completamente, né? Então, veja como é um desafio grande. A universidade, então, ela precisa se reinventar no sentido de ensinar as pessoas a aprender. Né? Então, você tem que aprender a aprender. Então, o conhecimento em si, ele deixou de ser tão importante quanto saber buscar o conhecimento. E essa é a dificuldade que a gente tem de fazer esse movimento dos currículos nesse sentido. Doutor, o calendário universitário suplementar 2021 ele foi aprovado no Conselho de Ensino, Pesquisa e também Extensão, o CEP, e também ele prorrogou essa vigência de ensino remoto emergencial, né, que é o ERE. O senhor pode, então, especificar as datas, quais foram as modificações, isso em relação ao calendário acadêmico do ensino remoto? A modificação que nós fizemos foi o que eu falei um pouco antes, da questão de flexibilizar a atividade prática, né? Sim. Dentro de parâmetros bem estabelecidos, isso foi estabelecido em resolução, e o calendário
nós trabalhamos para iniciar o calendário de 2021 em julho, 12 de julho de agora 2021, é a data prevista para o início das aulas do primeiro semestre. Elas irão até outubro, né? Nós vamos ter um período de recesso, retomamos em novembro, fazemos um período de recesso das festas de fim de ano e devemos ir até meados de março, abril do ano que vem. A ideia, né, nós discutimos muito isso, e assim, nós temos trabalhado na Proeg sempre em processos de construção coletiva. A gente faz um desenho, um pensamento, submete à comunidade, nós submetemos aos coordenadores de curso, aos NDS para discutir, né? Houve sugestões antes da gente montar uma resolução definitiva, amarrar as datas, tivemos que mobilizar muita gente, a equipe da CPV foi assim, todas as pessoas das instâncias da universidade trabalharam muito para que a gente conseguisse um cronograma que fosse viável, factível, e que a gente não fizesse uma distância tão grande entre o término das aulas agora, que foi nessa semana agora, né, e a retomada. Porque a ideia é que a gente consiga, para o calendário de 2022, já conseguir encerrar o ano letivo no ano civil de 2022. Né? Se tudo andar como a gente espera que ande, aí a gente retoma praticamente o calendário, a nossa vida normal em 2023, se Deus quiser. Né? Doutor, a gente já vê assim, isso que o senhor acabou de falar, o fruto disso, né? Agora, recentemente, no Índice Geral de Cursos, o IGC 2019, avaliado do Ministério da Educação, o MEC, ele conferiu à UFRR a 4ª colocação nesse universo de universidades no país, e Roraima, como o menor estado da federação, está assim, em 4º lugar. Isso na realidade, bom, né? Na realidade não é assim, é um ranking que vai de 1 a 5. Sim. São notas atribuídas, tem uma série de conceitos e quesitos. E esse é o índice geral de cursos, nós atingimos o nível 4, que é um nível muito bom. Sim. São assim, praticamente, em termos de percentual, 20%, 30% no máximo das instituições de ensino superior tem nível 4 nesse índice. Mas isso é o seguinte, isso é dinâmico. Isso é fruto de um trabalho contínuo, isso não é fruto de agora, né? Então, o pessoal que nos precedeu na Proeg fez um trabalho muito forte, já começou esse trabalho de fortalecimento dos cursos, né, de zelo de lidar com os instrumentos de avaliação, e essa organização que foi dada, porque o que eu falo, as pessoas trabalham bem, trabalham muito, a gente às vezes trabalha pouco organizado. Quando você começa a organizar o trabalho e mostrar o que você faz, o resultado aparece. E foi o que a gestão foi fazendo, e a gente tem continuado esse trabalho, e a nossa meta é consolidar, porque esses índices são periodicamente reavaliados, essa avaliação é contínua, não é? E a ideia nossa é que eu sempre falo o seguinte, o foco tem que ser na excelência, mas ele não esquece da suficiência. Tá? Hoje, nós saímos da suficiência, que era o 3, para já no caminho da excelência, estamos acima um pouquinho do que a suficiência, mas o nosso foco tem que ser excelência. Né? Alguém pode falar, mas isso você está querendo se comparar a Unifesp, a UFMG? É a questão da quantidade e qualidade. Né? Isso é imagem e objetivo. Se eu não tenho foco na excelência, eu não trabalho para buscar. A universidade é jovem, nossa universidade é jovem, ela tem muito caminho a andar, entendeu? Então o foco tem que ter sempre, para a gente ir melhorando, ser melhor do que ontem, sempre sucessivamente. O programa Assunto é Gestão. Dr. Carlos Sansevero, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa e aproveitar para fazer suas considerações finais também? Olha, eu agradeço o convite, a oportunidade de a gente mostrar um pouco do trabalho da Proeg, porque eu brinco muito com os meninos lá, né, que o nosso trabalho não aparece, assim, porque ele é um fluxo contínuo, mas, por exemplo, hoje mesmo, eles estão trabalhando incansavelmente para conseguir fazer todas as ofertas de disciplinas para que a gente possa começar tranquilamente e dando apoio direto, corpo a corpo, com os coordenadores, com os secretários dos cursos, para conseguir, junto com o pessoal do DERCA. Então, é uma equipe que trabalha incansavelmente, de maneira muito séria. Eu fiquei muito feliz de poder estar à frente nesse momento agora, que
isso são momentos na vida, né? Dessa equipe que trabalha com muito vigor e com muita qualidade. Eu acho que a gente tem que ter a clareza de que o ensino, né, é a espinha dorsal da universidade. A pesquisa só vai existir se tiver ensino de qualidade. A extensão só vai existir se o seu ensino for de qualidade. Por isso a gestão pediu tanto que a gente investisse pesadamente na melhoria da qualidade do ensino. Doutor Celso Severo, eu agradeço a sua participação, desejo muito boa sorte, muito sucesso à frente aí da Proeg e muita fé, muita força. O programa de hoje, assunto é gestão, chega ao final, lembrando que a Universidade Federal de Roraima também está nas redes sociais, você pode acessar e saber o que você tiver de curiosidade sobre a Universidade Federal de Roraima. Então, até o próximo programa e continue na nossa programação normal.